Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, gente, que alegria, um dia de milagre, um dia da gente, mais uma vez, mergulhar na palavra, aprender um pouco mais. Gente, eu agradeço a Deus, sou muito grato a Deus. Não está aqui, mas eu tenho que te contar algo que veio ao meu coração, minha memória. Ontem mesmo, eu e a bispa Noemi, minha esposa, nós conversando, eu achei algumas fotos e mostrei a ela. Ela, pelo amor de Deus, como se dissesse, apague, não quero reviver este momento. Esse momento era a minha pessoa que estava muito enferma, e quando eu mostrei, eu falei, qual a idade que você dá ao ver essa foto, né? Porque ali estava um homem muito abatido fisicamente, a doença, ela afetou o meu sangue, e eu, tranquilo, gente, tranquilo, uma paz, porque eu sei muito bem que este corpo um dia ele vai ter que descansar. Enquanto ele não descansa, enquanto ele está, apto a fazer aquilo pela qual eu fui enviado como querix, eu me coloco diante de Deus. Olha só, eu já entra até no que nós vamos falar hoje aqui, eu me coloco como uma oferta diferente. Porque a gente nunca para pensar a oferta que Ana, ao levar o seu filho, da qual ele surgiu de uma forma milagrosa, né? Deus mudou toda aquela situação, mas ela falou, se o Senhor me der um filho, ela entregaria ele como oferta. Então, que você possa entender o que nós vamos falar hoje. O que Deus trouxe ao meu coração tem muito a ver com coisas que talvez estão detidas, coisas essas no sentido material, físico, física ou espiritual, porque a gente não tem às vezes essa compreensão do que a palavra nos revela. Eu sou apaixonado pela palavra. A palavra para mim ela é profética, ela traz a realidade, não só o do ontem ou de hoje, mas ela também me dá a entender o que pode, segundo a vontade de Deus, ou vir à tona no futuro. Então hoje, nós vamos viver hoje e vamos aprender hoje. Eu espero em Deus que você, a partir de hoje, tome uma decisão de ser realmente uma oferta viva, uma oferta, sabe, que venha a ser agradável a Deus, porque só os vivos, gente, podem louvar a Deus. Os que descansam estão aguardando a palavra da qual Jesus já deu a entender, seremos chamados pelo nosso nome. Eu ouvirei Jesus a me chamar, aleluia, glória, aleluia. Eu ouvirei Jesus me chamar. E você já pode também dizer isso. Eu também vou ouvir Jesus me chamar. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente descansar. E se isso não acontecer, seremos arrebatados. Então, querido, olha só. Não sei se você parou para pensar, mas hoje o nosso tema base está em Lucas capítulo 17. E lá, naturalmente, quem vai correr lá para ler vai lembrar que, ou já veio a sua memória, que vai falar dos 10 leprosos. Porém, o verso 14 ele é a chave para você compreender por que esta cura aconteceu, como ela aconteceu e por que ela aconteceu. Ele diz, o próprio Jesus ele diz, que ele deu um comando, ele os envia, mas eles foram enviados justamente para oferecer o que? Um sacrifício, como a lei havia ordenado, e a chave está em Lucas 17:14. Então, o quanto você, olha só, o quanto nós, oh meu Deus, o quanto nós, já entra aí, ofertamos a nossa vida a Deus. Ou seja, o quanto você oferta a sua vida a Deus, como um dos 10. Como é que você faz aí? Porque ali você já vai começar a observar que foram 10 de fato. E todos os 10, de acordo com a palavra liberada, eles foram oferecer esse sacrifício. Mas interessante que no meio do processo, no meio daquele comando que foi dado, no meio de toda a situação, melhor dizendo, eles resolveram acatar. Porque o que eles talvez pensassem? Não, ele pode me curar agora. Ele pode me libertar agora. Ele pode agora trazer à tona aquilo que eu preciso agora. Eu preciso desta cura agora. Eu preciso que Deus trabalhe no meu corpo agora. Eu preciso que Ele venha atuar na corrente sanguínea. Eu preciso que Ele venha atuar nos ossos, nos nervos, na mente, no cérebro, na célula. Eu preciso que isso aconteça agora. Então os 10 leprosos estavam numa situação que nem podia se aproximar. Não podia, mas de longe eles gritou. De longe eles clamaram.
Então, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa, em o nome de Jesus, oh meu Deus, tomar esta palavra e pôr ela em prática em nome de Jesus. Gente, há motivação por trás de cada oferta. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 5, diz lá uma parte dessa riqueza desse versículo. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado como avareza. O problema é que hoje a gente não para pensar, mas parece que tudo está assim. Se você colocar aqui, se você fizer assim, você pegar esse envelope aqui, você trazer no altar aqui. Gente, há um processo, e esse processo acontece quando Deus sonda o teu coração. Eu, naturalmente, quando eu me vi abatido, eu percebendo que eu não podia me alimentar nem caminhar, eu fui percebendo que as forças estavam indo embora, eu não conseguia comer, eu queria alimentar o corpo, mas não tinha jeito, não ia, sabe? Aquilo para mim não tinha mais, o corpo falava, isso não me interessa, eu não quero mais isso não. Então eu fui perdendo peso, fui ficando fraco, não conseguia mais caminhar, daqui a pouco eu me via deitado. Até então que a gente resolveu, né, vamos descobrir o que está acontecendo. Então muita coisa veio na minha cabeça, eu pesquisei, mas eu fiquei tranquilo. Porque eu sempre ministrei sobre o que, gente? Sobre a cura. Sobre algo que Deus pode fazer. Ele pode, desde que você entenda que a Bíblia dá alguns comandos para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus podia falar para os 10, vocês estão curados agora. Vocês estão libertos dessa doença agora. Sabe? Então ele fala, seja curado, acabou, e ir embora, seja curado, e vai embora. Isso aí a gente vai achar lá nos evangelhos, mas tudo tem um processo pelo qual Deus está nos moldando, lapidando, para que a gente chegue um momento e tenha uma vida, sempre uma vida, sabe, agradecida, que a partir de agora você seja grato por tudo. Eu sou grato, estou respirando, sou grato, já fiz a minha caminhada, todos os dias estou fazendo a caminhada, e eu falo, meu Deus, nem isso eu podia. Eu sou grato, de repente eu me vejo em outro estado. E nesse outro estado ali, pessoas que querem cultuar, querem adorar, querem se tornar discípulos de fato do Senhor Jesus. E assim Deus fala, e aí? Tá pronto? Eu falo, tô, Senhor. Nem aqui eu ia ficar, eu já estava indo embora, como é que eu vou dizer não? Então muita gente não está entendendo. Então, todo um processo, e eu venho na minha memória, oh meu lindo pastor Amarildo, Deus abençoe você também. E pastor Amarildo, para quem não conhece, ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Novo Osasco, uma igreja maravilhosa, uma igreja onde há um povo abençoado. Mas ele já tem, assim, vamos dizer assim, um certo conhecimento da minha caminhada. E a minha caminhada, quando nós se conhecemos, já tinha alguns anos que eu vinha caminhando. E começou em 1991, gente. E eu fiquei fazendo aquele, vamos dizer, aquele, né? Voltei lá atrás, trouxe toda a minha memória. Eu falei, Deus, muito obrigado. Porque, gente, quem é que está nos guardando nesse dia? Quem é que está te guardando nesse dia? Deus. Por isso, gente, a motivação por trás de cada oferta. A gente tem que ter discernimento sobre essas coisas. Por quê? Vamos lá. A motivação aqui, gente, é tudo. Pois Deus olha o teu coração. Já começa por aí. Quem vai sondar o teu coração? Deus. Deus está sondando o meu, Deus está sondando o teu coração. A Bíblia nos diz que Deus ama quem dá com alegria, segundo Coríntios 9, 7. E a palavra, para quem não sabe, não tem um pouco de conhecimento, talvez não teve o privilégio de fazer uma pequena exegese, mas vamos lá. A palavra alegria aqui, já que está em 2 Coríntios 9, 7, poderia também ser traduzido como hilária. Gente, quando você vai buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre a palavra hilária, então aqui a ideia é o seguinte, aqui melhor dizendo, o termo aqui sugere uma alegria, sabe, em dar, que excede todas as restrições. Mas toda vez que a gente fala de oferecer algo a Deus, seja o seu tempo, é o seu tempo. Muitas vezes a gente não tem tempo, por quê? Porque eu trabalho. Muita gente não tem tempo, por quê? Porque eu tenho esse compromisso. Muitas vezes eu não tenho tempo, por quê? Meu Deus do céu, eu estou de férias. Poxa vida, eu estou de férias, eu não tenho tempo, por quê? Porque a partir de agora eu tenho algo para fazer que não tem como eu adiar. Me desculpe, me tenha por excusado. Então, quando fala-se de ofertas, fala que você vai abrir mão de algo que para você tem muito valor.
Por exemplo, quem Deus permitir agora que entra, que pare para ouvir esta palavra, pensa agora. Você poderia estar vendo outra coisa, ouvindo outra coisa, falando de qualquer outras coisas. Mas Deus falou, preste atenção que eu tenho um recado para você. E Deus segura essa pessoa. Eu sempre oro e falo a Deus, o Senhor conhece quem precisa ouvir, quem precisa aprender. O Senhor sabe quem na verdade precisa nesse momento. Sabe, ter esta palavra que vem atuar como uma palavra de fé, para cura, libertação. Eu sempre oro dizendo que Deus já sabe, o endereço, o caminho, o CEP e a vida e as pessoas. Ele já sabe. Eu apenas me coloco como o quê? Um porta-voz, um arauto, um atalaia, melhor dizendo. Ou então um querido, um enviado da parte de Deus. Enfim, aqui estou eu falando do quê? De tudo isso que tem a ver com a tua, com a minha, com a nossa vida, sabe? Em relação ao ser uma oferta para Deus. Então, tem gente que às vezes vai falar assim, poxa, mas Deus vai olhar só o dinheiro? Jamais. Gente, Deus, Ele é dono de tudo isso, Jesus. Ele é o Criador dos céus e da terra. É só você lembrar, não está aqui, mas alguém bateu o olho em Pedro, e lá ia ele orar, subiu ali, aquele horário que ele já tinha como compromisso, era só oferta diante de Deus. E aí aquele mendigo olha, e ele fala, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, gente, é muito forte isso. Eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E quando ele estende a mão, a Bíblia diz que ele levanta, salta, e vem de correr, eita, eu estou curado, estou liberto, eu posso andar, olha aqui família, olha aqui, sabe, vizinho, não, ele corre para dentro, porque o sonho daquele homem, para quem não sabe, era estar com seus pés naquela sinagoga, onde ele só ouvia de longe, só podia ouvir as palavras de longe, não poderia entrar, havia até uma restrição que manco não podia entrar, pessoa que tinha um problema de nascença não podia entrar, imagina esse homem então. Por isso, gente, que hoje tudo que eu vou falar, de uma forma bem simples, busque do Espírito Santo, busque dele sabedoria para você colocar em prática agora. Então, a palavra aqui, gente, a gente já começou a entender a palavra que Deus ama que dá com alegria, né? Deus ama a quem dá com alegria. Essa palavra poderia sim ser traduzida como hilária. Por quê? Porque se temos sujar é uma alegria de dar que excede todas as restrições, em nome de Jesus. Então Paulo aqui ele vai exortando com amor, com sabedoria, sabe, os coríntios sobre ofertar, citando a eles os discípulos de macedônios, que eram relativamente pobres em comparação aos outros discípulos de Coríntios. E ele fala deles em 2 Coríntios 8:2, que ele diz o seguinte, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, gente. Como os termos aqui, os termos que nós estamos já pegando aqui, severa tribulação, extrema pobreza e rica generosidade, se encaixa neste versículo aqui de 2 Coríntios 8:2. Então a gente vai aprendendo que eles, na verdade, se encaixa quando as pessoas descobrem a alegria de ofertar. Tem muita gente que não tem alegria, porque já vive numa situação que parece que nada vai mudar. Deus não pode agir nessas áreas. Não, Deus pode agir até, vamos dizer assim, né? A questão de a gente se sentir perdoado, até mesmo uma cura, até às vezes alguma... Mas a questão financeira parece que esse Deus não é muito o Deus do impossível, não. Pois eu quero dizer para você que é. É, querido. Por quê? Porque quando Deus acha um coração, como nós estamos aprendendo, que ele não mede nada, ele tem alegria, sabe, de colocar a sua vida como uma oferta verdadeira no altar do Senhor. O princípio está aí, por isso que Deus para alguns, gente, ele dá, mas ele dá com abundância, ele multiplica mesmo, ele abre a janela dos céus, porque Deus sonda o coração e vê que esta pessoa tem a alegria de ser o quê? A primeira oferta a Deus. Entende agora? Então tem uma coisa que eu guardo no meu coração. A questão é que é melhor eu ser próspero em Deus do que adquirir tantos bens, tantas coisas, mas não ter tempo para Deus. Não. Como é que é?
Não, olha, eu tenho que ir lá olhar minha casa lá na praia, eu comprei a casa lá, eu tenho que ficar de olho lá, aquele sítio. Não, hoje não dá para mim trazer essa palavra, não dá para me dobrar o joelho, não dá para me participar do culto de oração, não dá para mim estar no culto com toda a família, porque eu tirei esse final de semana para mim poder, entende? Então você tem que entender que é melhor você ter esta casa abençoada que você tem e ser próspero em Deus, porque você sabe que se tem o culto da quarta ou da quinta, ou numa segunda, ou num sábado, domingo, você está pronto para ser a primeira oferta a Deus. Como Deus não vai te abençoar? Deus vai te abençoar em o nome do Senhor Jesus. Então, gente, esses versículos aqui, citado, 2 Coríntios 8:2, ele se encaixa quando as pessoas descobrem a alegria de ofertar. Dar, gente, dar não é vamos dizer assim, vamos até mudar. Dar não é um luxo dos ricos, não, é um privilégio dos pobres, de todos mais. Não apenas das pessoas que têm renda disponível, como descobre o que nós aprendemos que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ok? Então, para nós avançar um pouquinho mais, eu quero dizer algo para você. Ofertar, gente, meu Deus, é uma responsabilidade, é uma oportunidade, é uma bênção para todo seguidor, todo verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 17, verso 14, a gente indo para lá, os 10 leprosos, eles foram enviados para oferecer o quê? Uma oferta, um sacrifício, como a lei havia ordenado. Assim, gente, presta atenção agora, assim, os pecadores, quem? Eu, você, nós, nascemos em pecado e lutamos contra o pecado. Os pecadores contaminados, com a lepra do pecado, devem mesmo, confiar no Senhor Jesus Cristo e obedecer seus mandamentos segundo a palavra, com toda a confiança de que Ele, quem Deus, é capaz de curá-los, de que o fará em nome de Jesus, se seguirem as instruções que está aqui na palavra de Deus, e que no devido tempo, em nome de Jesus, eles terão a evidência mais completa que a sua paz é feita com Deus, a sua paz, nossa, sua paz é feita com Deus em suas almas, e serão por Ele declaradas livres em nome de Jesus da contaminação de todo o pecado. Meu Deus, Deus é lindo demais. Gente, é muito lindo, porque da mesma forma que eu vou falar agora aqui, aconteceu o quê? Quando eles, os 10, estavam indo, gente, eles foram purificados. O que Deus está dizendo? No momento que eu comecei a falar, no momento que a palavra adentrou no lar, no escritório, aí neste carro, no Uber, eita, aí nesta nave, no avião, aí nesta outra nação, aí em Portugal, aí na Inglaterra, aí nos Estados Unidos, sim, aí em Roma, Itália, eita Deus, aonde Deus está levando esta live, cada um de vocês, quando eu comecei a falar, esta palavra estava indo, e muitos já estão purificados, curados, sendo libertos agora, em nome de Jesus, porque esta palavra ela está sendo lançada, revestida com poder celestial. Gente, aqui, nesse momento, para quem não sabe, aleluia, foi exibido o poder divino de Cristo, de suas palavras. E havia também uma prova da alta estima em que Deus mantém a obediência da fé, pois a grande repentina cura curou-se da esperança confiante que induziu a empreender aquela jornada sem hesitação sob o comando de Cristo. Meu Deus! Por que eu falo isso? Porque Jesus ele cita algo aqui, ele está dizendo de acordo com a lei, com a palavra, com a Torá, o primeiro livro da Bíblia. Quando ele diz, mostre-se ao sacerdote. E tem muita gente que não tem noção que os seus ungidos, aqueles que são queridos da parte de Deus, são enviados por Deus. Aqueles que têm incumbência de estar alimentando todas as ovelhas que Deus escolheu, nesse aprisco maravilhoso, nesta casa de oração, é deste altar, onde está este homem de Deus, essa mulher de Deus,
que vai sair a palavra de libertação, de cura, de fortalecimento, de mudança, seja ela qual for. É daí que Deus vai lançar a palavra que fará mudança, como Deus está fazendo comigo hoje. Hoje eu me coloco diante de nosso Deus Pai. Sim, eu me coloco diante dele, porque eu sou filho como você. E eu, como uma ovelha guia. Muita gente nem para pensar nisso. Porque o verdadeiro pastor tem nome, gente. Nosso verdadeiro pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. É muito forte, eu não vou nem entrar muito nisso, mas para você ver como eu já sei qual é o meu devido lugar. Mas de acordo com a direção, Jesus agora busca e traz à tona Levítico capítulo 13, verso 2, Levítico capítulo 14 também, o verso 2, e agora ele diz o seguinte, gente, o Senhor declara algo aqui fundamental para nós entender, porque é importante a gente estar participando dos cultos nesta casa de oração pela qual Deus nos colocou. É muito importante você entender isso. Aí está a chave da gente cultuar. Aí está a chave que traz a liberação do mover de Deus, porque o nosso Senhor pretendia que a cura deles fosse recebida pela fé. E aconteceu. Eles dependiam de sua bondade e poder. E embora, gente, não tivesse aquela promessa de imediato ali, eles foram o quê? Foram de acordo com o comando dado pelo Mestre, pelo Senhor Jesus, para fazer o que eles, ou que aqueles que somente a lei exigia fazer, o que já estavam curados. Ou seja, para você entender melhor, embora não tivesse ali a promessa imediata, sabe, do que vocês estão tudo curados. Não, ele deu um comando e falou: olha, vão se apresentar ao sacerdote. Eles vão testificar que vocês estão curados e poderão conviver em família, em sociedade, viverão agora entre todos os seus irmãos. Gente, não está aqui, mas é mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque nós vamos povoar o céu. Nós vamos povoar o céu. Oh, aleluia. Deus lindo. Mais ou menos assim. A gente vai chegar diante do sumo sacerdote chamado Jesus. Aleluia. E ele vai dizer sim para todos aqueles que seguiram os ensinamentos, que colocaram em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E você vai estar à direita de Deus Pai, mas vai ter que passar por ele. Por isso que ele fala: eu sou o caminho. Tem que passar por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus dá tanto ensinamento para nós compreender como ser liberto, como ter a cura. Não só a cura, gente, no sentido físico do corpo, mas a cura, de fato, da gente ser liberto uma vez por toda deste pecado que todo dia fica tentando nos tirar da presença de Deus, com oferta, com coisas que não agradam a Deus. Você consegue entender isso como é importante? Então, nosso Senhor pretendia que a cura deles fosse recebida pela fé. E eles, os 10 leprosos, dependiam de sua bondade e poder. Embora não tivesse a promessa, eles foram ao seu comando para fazer o que? Aqueles que somente a lei exigia fazer, o que já estavam curados. Deus honra, eu quero dizer isso para você, Deus honra muito esse tipo de fé. Em nome de Jesus eu quero repetir, Deus honra, meu querido, esse tipo de fé e o torna o instrumento em sua mão para realizar muitos milagres. O livro de Levítico 13:12 diz o seguinte: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado a quem? Ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Gente, Levítico 14, o verso 2 diz que esta é uma regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote. Então, a quem eu devo apresentar as pessoas? Já que eu sou enviado. Quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que pode salvar? Eita doutrina cardinal que eu amo. Ele pode salvar. Ele sim pode nos curar, ele pode nos batizar com o Espírito Santo, mas já que ele foi, há de voltar, nos levará para estar diante do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo tem esse poder, ele pode hoje não só te curar,
dessa doença no sentido físico, na carne, mas ele pode também perdoar você de todo e qualquer pecado. Como? O aceitando como o único e suficiente Salvador da sua alma. Posso fechar agora? Você consegue entender o que nós estamos aprendendo? A chave estava em eles irem se apresentar ao sacerdote, porque nós também vamos ser apresentados. E quando você for apresentado, Jesus, as suas vestes limpinhas, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém vai estar diante de Deus com mancha do pecado, a lepra que é pecado. Ninguém, gente, não adianta. Aquele que está manchado, aquele que não pede perdão, não confessa ao verdadeiro sacerdote que tem nome, Jesus Cristo de Nazaré, como vai ter os seus pecados perdoados? Como? Então cada dia você tem que lembrar, vem um mau pensamento, Jesus me purifica desse pensamento, me livra. Senhor Jesus, falei algo que não é do teu agrado, me purifique, Senhor, perdoa, mas tem que ser algo sincero. Por que eu falo isso? Imagina, está aí nos 10. E a Bíblia diz que os 10 foram curados quando eles começaram a ir a se apresentar ao sacerdote. Você entende? Aí que está a questão. Então Mateus 8,4, para quem não sabe, pode anotar, Mateus 8,4 diz o seguinte, para nós fechar a live aqui. Em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente o que a ele, está lá, 8,4, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Olha que palavra tão diferente, né? Poxa vida, uma palavra que talvez você nunca parou para pensar, ou talvez você ouviu, mas talvez hoje você vai dar um valor diferente. Porque tem coisas, gente, que a gente deixa de fazer, porque tudo parece que tem que ter o Pix no negócio, e não é assim que funciona, não. Deus está olhando você como uma oferta verdadeira. A oferta diferente que Ana apresentou, porque todos levou lá o cordeirinho, só você olhar o que quis se levar para o sacrifício. Mas aí talvez alguém correu e falou, tem uma oferta diferente aí. Mas eu estou escutando aí o cordeirinho, estou escutando isso. Não, essa oferta é totalmente diferente. Ana trouxe uma oferta que talvez ninguém nunca trouxe. Quem? Trouxe o seu próprio filho para entregar ao Senhor. E é um exemplo para mim e para você. É um exemplo para nós entender que hoje Deus espera de mim e de você esta oferta diferente. Aí quando você, para fechar, vai lá em Lucas capítulo 5,4, você volta, sai do 8 e volta lá. No Lucas 5,14 diz o seguinte, então Jesus ordenou, já mudou. Aqui diz no 8,4, Jesus lhe disse, né? Em seguida Jesus lhe disse, mas no 5,14 de Lucas, Jesus lhe ordenou. Aí você pode voltar porque nós estamos falando. Porque foi uma ordem, um comando que Jesus deu para os 10 leprosos. Entendeu agora? Então Jesus, ele traz lições para a gente entender. Ele não está pedindo um favor, não. Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Você tem oferecido o que para Deus? Nós sabemos que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Talvez hoje o que Deus mais espera de você é que você convide de fato, uma vez por todas, que o Espírito Santo faça morada em você. E para isso, você vai ter que dizer quem é você. Você imagina, olha, aí tem uma coisa que eu não queria nem aqui comentar, mas imagina, é daí que tirou a ideia, tá, de alguém chegar diante de um chamado, vou usar esse termo, tá? Você vai entender, chamado religioso, e vem confessar os seus pecados, daí em diante você fala, olha, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, 10 vezes. Você vai fazer isso aqui, 30 vezes. Entendeu? Vai fazer esse tipo de coisinhas aqui e tal, acho que você vai entender. Sei quanto, não, isso não tem base bíblica. Aqui não tem. A verdade é que no meio do caminho já foi o quê? Por causa do quê? Da fé, da atitude de entender o comando de Jesus. Sabe, Jesus deu um comando, vai se apresentar. E eles foram, e no caminho foram curados. Mas imagina a cena. Chegar diante dele, mas eu tinha lepra, não tenho mais. Olha, realmente Jesus, com aquela palavra, com aquela atitude, trouxe cura ao meu corpo. Vou embora. Só que desses 10, quantos voltou? Estou fechando para você entender. Quantos? De todos que vão ouvir, de todos que talvez você me ajudando a compartilhar esta live, quantos terão essa atitude de realmente ser uma oferta viva diante de Deus, dizendo, Senhor, me ofereço a Ti, minha vida é Tua,
tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. De acordo com esta palavra, agora eu vou pôr em prática a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. A partir de agora, a prática é viver realmente a oração do Pai Nosso. Porque ele diz o seguinte, né? Pai nosso que estais no céu, mas tem uma coisa importante lá. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E fazer a vontade de Deus tem a ver com tudo que nós estamos agora aqui, sabe, discutindo e aprendendo junto. Querido. E a forma que eu trago esta palavra é que você entenda. Uma vez que você é a primeira oferta diante de Deus, tudo que vier na tua mão, você não vai ter problema nenhum. Você vai viver, voltando lá, meu Deus, você vai viver isso aqui, ó. Eu volto e termino, porque eu sei. Você vai viver, segundo os Coríntios, capítulo 9 e o verso 7. Que esta palavra, ela encontre guarida no teu coração. Porque a Bíblia que diz que Deus ama quem dá com alegria. E a gente já aprendeu aqui que esta palavra poderia ser traduzida como hilária, termo que sugere uma alegria em dar que excede todas as restrições. Que Deus te abençoe. Que o Senhor alcance a tua mente, leve ela cativa à presença dEle. Que tudo que você precisa, seja de ordem física, material ou espiritual, segundo a vontade soberana de Deus, alcance a sua vida, a sua família, tudo que você necessita, precisa neste dia. Mas não se esqueça, seja a primeira oferta diante de Deus. Foram 10, mas um voltou. Que dos 10 você seja esse que volta e adora, invoca, se proste, porque Ele vai dizer, se levanta, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Eita Deus! Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Estamos aqui por enquanto, mas Jesus sabe de todas as coisas, eu já me ofereci, sou um querido da parte de Deus. Estaremos logo ali falando da cidade do Paraná. A igreja já está lá, nos aguardando, um povo lindo e maravilhoso. Por isso que eu gosto de falar, gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Doce Espírito Santo de Deus. Amém. Bom dia, shalom.